Olá, graça e paz, estamos com mais um Assim Diz o Senhor, o nosso quadro de perguntas e respostas bíblicas das nossas escolas dominicais, e hoje nós estamos com mais uma pergunta bíblica. Certa vez alguém questionou a respeito de o fato de quando alguém se converte, quando alguém se achega ao Senhor, e se a sua vida poderia continuar em pecado, ou se a pessoa ainda continuaria assim pecando isso constantemente. Bom, Jesus certa vez conversando com os judeus afirmando serem filhos de Abraão, ou seja, descendentes de Abraão, ou seja, quando eles diziam isso, eles estavam afirmando serem filhos de Deus. Estou falando aquilo que diz João capítulo 6, 7 e 8. Eles afirmando serem filhos de Deus, ou seja, descendentes, né, de Abraão, descendência, raiz, genealogia de Abraão. E só que eles querendo matar Jesus, querendo tirar a vida de Jesus, Jesus usou a seguinte expressão, falando diretamente a eles, dizendo que eles não eram filhos de Deus, João 8,44, dizendo eles serem filhos do diabo, mas porque as atitudes que eles tomavam fazia com que eles se parecessem com o seu próprio pai. Mas olha só que interessante, a questão e a palavra-chave é que Jesus disse assim a ele, se as minhas palavras estiverem em vós, ou seja, as minhas palavras estiverem em vós. Então Jesus disse que a palavra dele não estava neles, estava até mesmo com eles, mas não estava neles, porque é diferente. É como, por exemplo, o Espírito Santo. No Antigo Testamento, o Espírito Santo estava sobre os profetas, até mesmo Jesus quando ele veio, não é isso? Porque Jesus veio cumprindo a lei, então ainda esse ato acompanhou Jesus, pelo fato de Jesus vir nesse processo de transição, né? Ele veio trazendo essa transição, fazendo essa transição entre lei e graça, porém ele veio cumprindo a lei, trazendo a graça. Então o Espírito Santo não estava em Jesus, diretamente em Jesus, dentro de Jesus, mas quando ele entrou na sinagoga, e ele ali pouco antes de ler o livro da lei, Isaías capítulo 61, mas ele disse assim, o Espírito Santo está sobre mim, não é isso? Ele disse sobre mim, sobre é sobre, não dentro dele, mas sobre ele, ou seja, então, claro, Jesus é santo, perfeito, puro, nunca pecou e jamais conheceu o pecado, mas enfim, mesmo o pecado da nação toda, de todo mundo estando sobre ele, ele mesmo por si só não conheceu o pecado, nunca praticou o pecado. Mas olha só, mas ali voltando para os judeus, a questão é que quando Jesus disse para eles, se as minhas palavras estiverem em vós, ou seja, estiverem impregnadas em vós, estiverem dentro de vós, não é isso? Não mais sobre, mas dentro de vós, ou seja, eles não iriam praticar mais as obras de morte, porque o pai da mentira, né, Satanás, o príncipe desse mundo, ele vem para quê? Ele vem para matar, roubar e destruir, porque as palavras não estavam nele, mas estavam aos ouvidos dele. Ele simplesmente ouvia e procurava obedecer. Mas quando a palavra, a razão de tudo é isso, quando Jesus disse, se as minhas palavras estiverem em vós, o que acontece? Dentro de vós, dentro deles. O salmista, ele diz isso, quando ele diz assim no Salmo 119, Davi, ele diz assim, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, é interessante que não a palavra, não guardou sobre o coração ou sobre ele, mas ele disse, guardei a tua palavra no meu coração, ou seja, em mim, sabe? Não simplesmente comigo, mas em mim. Então, a palavra dentro do salmista, ele próprio dizendo isso, para não pecar contra ti. Então, ou seja, se imagina que quando se deixa a palavra se infiltrar dentro da pessoa, quando a pessoa ela passa a deixar a palavra viver dentro dela, entra nos ouvidos, desce para o coração, a pessoa começa a viver palavra, não simplesmente dizer eu sou, como os judeus diziam, eu sou filho de Abraão, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou santo, não, mas quando as pessoas dizem, porque o livro de Provérbios diz que nós não devemos louvar a nós mesmos, mas se vier algum louvor, algum elogio, isso que vem a partir de outros em nós, aí o testemunho passa a ser verdadeiro. Jesus fala também a respeito desse assunto, ou seja, então, resumo, palavra dentro de vós, palavra em vós, isso faz com que nós venhamos a nos desviar do pecado, porque quando a palavra de Deus está em nós, o pecado nos incomoda.
O pecado começa a nos fazer mal, nos traz um enjoo, nos dá uma espécie de uma ânsia, um incômodo muito grande. É como, por exemplo, isso nos faz desviar do pecado. É como, por exemplo, quantos gostariam de fazer coisas durante o dia que fazem com que você passe mal? Eu gosto de fazer coisas que me fazem sentir mal. Quantos gostariam? Claro que não. Nós normalmente passamos a tomar atitudes que nos fazem bem. Normalmente nós passamos a praticar coisas que nos levam a nos sentir bem. Justamente isso. Então, quando o Espírito Santo ele está na pessoa, a pessoa começa a fazer coisas que fazem com que ela se sinta bem, com que ela esteja bem, mas isso voltado para a luz, não é isso? Isso voltado para o Evangelho, isso voltado para a Palavra de Deus. Então, quando a Palavra de Deus se crê, né, segundo diz a Palavra de Deus, segundo diz os Evangelhos, quando a Palavra está em nós, dentro de cada um de nós, impregnada em nós, junto conosco, guardada no nosso coração, justamente isso. Nós começamos a nos desviar do mal e começamos a nos sentir incomodados com o pecado. Aí é que onde Jesus começa a realmente fazer a obra grandiosa na nossa vida, na vida da pessoa que realmente tem a palavra em nós. Então, quando se permanece em pecado, quando se permanece na velha vida, mesmo estando dentro da igreja, possivelmente a palavra seja simplesmente lida, a palavra seja simplesmente ouvida, a palavra seja simplesmente ali cantada, mas ela não entrou ainda dentro da pessoa para que a obra seja feita, não é isso? Ela ainda não penetrou, não penetrou dentro da pessoa para que o Senhor possa realmente fazer a obra. É como, por exemplo, a terra. Se eu pegar, por exemplo, um espaço de terra para plantar, uma semente boa, excelente, e eu molhar simplesmente uma camada fina, bem superficial da terra e lançar aquela semente lá em uma cova, em um buraco, em um espaço e cobrir aquela semente, possivelmente não dê fruto. Por quê? Porque foi algo assim superficial. Agora, se eu encharcar, por exemplo, essa terra e eu vier com a semente e mais produtos para que venha fortalecer essa semente e ela não venha morrer, o que acontece? Ela vai possivelmente crescer, não é isso? Ela vai estar forte, vai brotar e possivelmente quando grande vai dar muitos frutos e esses frutos vão permanecer, e esse é o chamado de Deus para as nossas vidas, que nós venhamos a ir, dar frutos e esses frutos venham a permanecer, justamente porque a palavra está em vós. Então, dentre tantos judeus, encerrando, entre tantos judeus, sabe para quem Jesus falou a respeito disso? Jesus chamou os 12 e disse para que eles venham a estar indo e dando fruto, e esses frutos venham a permanecer. Ou seja, por quê? Ele não falou isso para todos os judeus, simplesmente para os discípulos sendo judeus. Porque os discípulos de Jesus estavam recebendo a palavra de uma forma diferenciada, no particular. Eles conviviam com Jesus, eles abandonaram suas vidas, não para duvidar de Jesus, não para saber se realmente aquele era Jesus, mas porque eles sabiam que Jesus era o Cristo e porque a palavra de Deus estava dentro deles. Então eles recebiam de uma forma diferente e por isso Jesus falou para ele: as minhas palavras estão em vós, sabe? Então vocês vão e vocês vão dar frutos, e os frutos de vocês vão permanecer, ou seja, porque a palavra estava em vós. Mas quando simplesmente se ouve a palavra, quando simplesmente se escuta a palavra sem dar o devido crédito, possivelmente há essa possibilidade, a pessoa está na igreja, está praticando as obras do mundo lá fora e não tem uma vida solidificada, uma vida firmada realmente em Cristo Jesus, na casa do Senhor, na obra de Deus. Tudo bem? Então fica assim mais um quadro de Assim Diz o Senhor, em mais um desses debates que sempre acontecem nas nossas escolas bíblicas. Você está convidado para participar todo domingo às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical, Igreja Batista Shalom, Vila Helena, Rua Carlos Evaso, número 21, bairro de Vila Helena, cidade de Sorocaba. Eu sou o pastor Paulo Farias e estou aqui te esperando. Assim diz o Senhor.